Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor. Vamos aqui meditar hoje na nossa palavra de nosso profeta maravilhoso, o profeta Ezequiel, capítulo 8. Vamos começar do versículo 1. E sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então ele estava na casa dele junto com os anciões. E o Senhor tocou nele com sua mão. Deus abriu nele os olhos espirituais. E eis que uma semelhança como aparência de fogo. Ele viu um fogo, parecido com fogo, desde a aparência dos seus lombos, daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima era um aspecto de um resplendor, como cor de ambar. Ou seja, Deus aparece para ele em forma de fogo, assim como apareceu para o nosso profeta Moisés, também em sarça ardente. Amém? E estendeu a forma, e lembrando que Deus também levou o nosso profeta Elias na sua carruagem de fogo, ele subiu para o céu, ainda vivo. Bem, voltando aqui para o capítulo, versículo 3, capítulo 8 do profeta Ezequiel, versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio dentro, que olhei para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava os ciúmes de Deus. Nós lemos que na Bíblia está escrito que Deus é um Deus zeloso. Ele zela pelo seu nome, pelas suas palavras, pelo seu Filho que Ele botou na terra, que Ele deu ao seu Filho por amor de nós, por amor da terra. Então Deus cuida de nós. Então Deus mostrou ao profeta Ezequiel o seu amor pela terra e mostrou para o profeta Ezequiel que Deus, Ele cuida de nós e Ele tem muito ciúmes de nós. E o ciúme de Deus não é igual ao do homem. Bem, o ciúme de Deus vai muito mais além. O ciúme de Deus é santo no sentido de que Ele também sofre, Ele sente dor. E o ciúme de Deus é uma transformação de amor, é bem diferente. Nós não temos nem palavra, na verdade, para explicar, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então vamos lá. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então você vê que Deus encheu aquela casa, Deus encheu aquele lugar, a casa do profeta Ezequiel. E aqui não está dizendo que os outros sacerdotes viram o que ele viu, que Deus abriu os olhos dele. Deus abriu os olhos deles e ele pôde decolar no espírito para poder ver. E Deus, quando mostra, Deus, ele exige um compromisso. E ai de nós, quando Deus diz para nós mandar levar recado, orarmos quando nós fazemos. Aí vem também uma retaliação muito grande. Então, atenção, quando Deus fala contigo, quando Deus abre os teus olhos, fique na posição de um soldado, para que assim você possa marchar fazendo a vontade do Senhor e não a tua, porque Deus é um Deus geloso, Deus é um Deus ciumento e que Ele age nos seus ciúmes. Amém? Deus é um Deus de amor, é um Deus de perfeição e Ele não tolera imperfeições o tempo todo e toda hora. Eis que a glória de Deus, de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, então, antes de eu ir para o versículo 5, quando a gente medita, quando Deus, ele nos enche com o seu amor, quando nós estamos cheios da tua presença, Deus, ele testifica, Deus, a sua glória é irradiante, a sua glória é incomparável. Vamos aqui para o versículo 5. E disse o filho do homem, levanta agora os seus olhos para o caminho do norte, levanta os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, estava cheia de imagens de ciúmes à entrada. Ou seja, as religiões pagãs estavam adorando outros deuses, estavam em total abominação, e Deus levou o profeta Ezequiel, abriu os olhos dele para ele ver o que estava acontecendo. E claro, Deus
estava triste com a humanidade na época e hoje também. Vamos lá. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Olha, Jesus aqui pergunta, Deus pergunta. O meu profeta Ezequiel abriu os teus olhos, agora você vê o que é que ele está fazendo? Ou seja, Deus diz, né, andar em dois, porque quando cai, outro levanta. Deus nunca vai cair, mas Deus sempre pega os seus e mostra que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor. E diz, ele testifica o que ele fala. E tudo passará, menos a minha palavra. Então, tudo que está aqui é revelado e acontece, infelizmente acontece, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Deus falou com o profeta Ezequiel, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Quer dizer, eles fazem provocação a Deus, e como é que Deus vai se afastar do santuário? Porque Deus não vive num lugar sujo de abominação. Isso não agrada os olhos de Deus, mas verá ainda maiores abominações. Então Deus diz assim, eu ainda vou te mostrar mais abominações ainda. 7º, levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. Então Deus levou a ele a essa porta e lá tinha um buraco na parede. E ele olhou, e o que o Ezequiel viu o profeta e disse-me, ó filho do homem, Deus ainda falou com ele, cava agora naquela parede, cava aí na parede, e eis que havia uma porta. Então Deus mandou ele cavar, isso tudo no espírito, hein? Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui, ou seja, outras religiões pagãs que adoram outros deuses e usam coisas imundas, aquelas coisas que você já ouviu falar, absurdas, que eles fazem para adorar os seus próprios deuses. Então, versículo 9, então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Deus diz, entra e vê com seus próprios olhos, profeta. E ele entrou e olhou, no versículo 10, eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. Você pode ter ideia? Em todo o redor, toda a sujeira espiritual, tudo que Deus vai de contra, estava naquele lugar. E hoje não é a mesma coisa? Hoje é a mesma coisa, irmãos. Tem religiões aí muito satânicas, diabólicas. E que Deus não está se agradando, e nem nunca se agradou, nem nunca vai se agradar. Vamos lá. E 70 com essas coisas. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles. Estava em pé diante das pinturas e cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espécie de nuvem de incenso. Então, eles copiam tudo que Deus pede, que Deus ama, que Deus adora que faça para ele. O inimigo é sujo demais, é sujo. Eu odeio Satanás. E o anjo diz assim, olha, que lutou com ele, depois não resistiu e disse assim, olha, que Deus te repreenda. Tipo, eu não vou perder meu tempo lutando com você, porque você tem um tempo na terra. O seu tempo está contado, Satanás, sujo e imundo. Vamos lá, mas isso é problema de Deus. Quando Deus quiser, Deus destrói ele todo. Que Deus nos dá autorização, é para botar ele para correr em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vigiai, porque ele volta. Vamos lá. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões e a casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, o Deus aqui fez uma queixa para o profeta. Eles fazem todas essas abominações e ainda dizem assim, Deus não está vendo. Deus abandonou toda a terra. Mentira. Olha, essa mensagem hoje, se você está fazendo alguma coisa escondida que não agrada a Deus, se você tem sentimentos de odiar o seu próximo, se você tem sentimentos de odiar suas parentelas, ou o contrário, se você deseja sua mãe, seu pai, sua tia, sua irmã, você está repreendido em nome de Jesus. E Deus vê todas as coisas. Se livre desse sentimento.
porque isso não é de Deus, isso é diabólico, isso é da mente, isso é do homem, isso é satânico. Ore a Deus, apresente ao Senhor e Deus tirar de você esse sentimento que também não agrada a Deus. Nós não podemos esconder nossos sentimentos, pensamentos, atitudes do Senhor, porque para Deus é abominação. Nós temos que pregar, falar, viver na presença do Senhor, para que o Senhor assim venha abrir nossos olhos espirituais, que nós venhamos ter experiências magníficas, assim como teve o profeta Ezequiel e outros os profetas, experiências de confiança, servo do Senhor, vivendo a verdade de Deus para poder passar o melhor para a terra. Bem, e vindo aqui ainda no versículo 13, e disse-lhe-me, tornará a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. Então, não é à toa que o Covid está na terra. A culpa não é do homem, a culpa não é do diabo, pode até ser um plano, mas Deus deixa. Por quê? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E que você está criando uma anaconda, a anaconda vai te picar. Você está desejando mal? O mal vai acontecer contra você, uma hora vem contra você. E o perigo é de você não ter salvação, igual a Judas, que se suicidou. Vamos lá. E disse-me, visto, filho do homem, verás ainda maiores do que esta, verás ainda maiores abominações do que esta. E levou-me para o átrio anterior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, há cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virado para o oriente. Você imagina. Aqui também fala de uma religião que ele se prostra para o sol e vira e começa a adorar o oriente, o sol. Então me disse, viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, diz o Senhor. E ei-lo a chegar o ramo ao seu nariz. Então, esse tipo de violência, esse tipo de abominação, Deus não se agrada. Deus não se agrada. E Ele está triste no seu trono porque Ele vê que é uma provocação a Ele. Deus é um Deus vivo. Nós temos sentimento. Deus fez o homem à sua semelhança e a sua semelhança. Então, Deus é parecido conosco. Nós somos parecidos com Deus. Vamos lá. E pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me grite os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Atenção, cuidado com seus pensamentos, cuidado com a forma de você agir. Se você não conhece Deus e quer conhecer, peça a Ele para Ele abrir os teus olhos espirituais, para que você tenha uma visão profética, para que Deus venha te mostrar e te tirar da grande treva para a maravilhosa luz. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.